A inteligência artificial é uma ameaça ao nosso emprego? Os robôs realmente vão nos substituir? Do que nós estamos falando quando nos preocupamos a respeito do impacto de toda essa revolução tecnológica que está chegando e potencializando a nossa capacidade de produzir e resolver os nossos problemas humanos? Estamos acostumados a ouvir falar a respeito de atividades passivas, substituir, na verdade, o que foi já um longo processo desde a primeira, segunda revolução industrial, aquilo que é mecânico, que é automático. Mas agora, estamos também ouvindo falar de substituir atividades que pareciam exigir de nós algum tipo de raciocínio, análise, montar relatórios, consolidar dados. A inteligência artificial está sendo pintada por muitos como um verdadeiro monstro e uma ameaça ao nosso emprego. Mas, afinal de contas, a que serve a tecnologia? A tecnologia que, como nós estamos vendo, ela já está presente no nosso dia a dia. Seria, por demais, repetirmos a longa presença em diversas áreas, como desde assistir um filme no Netflix, ou utilizarmos carros inteligentes, ou mesmo o Google, ou nos perguntarmos como é que poderíamos dirigir em São Paulo sem a ajuda do Waze. Essa tecnologia, ela já está presente na nossa vida e está prometendo estar presente muito mais, de uma maneira muito mais intensa. Mas a nossa pergunta para ela é: a que serve a tecnologia? Se pensarmos na história da humanidade, tecnologia, de uma maneira muito simples, é apenas instrumento. Desde que o homem, aproximadamente 500 mil anos, ele começou a produzir o fogo, desenvolveu técnicas para poder produzir o fogo. Ele começou a utilizar-se de ferramentas que começaram a transformar a sua realidade. E aqui nós temos um aspecto extremamente importante. A mudança, ela faz parte dessa realidade, da nossa experiência humana através da história, desde que começamos a utilizar instrumentos que passaram a potencializar as nossas funções, atender melhor às nossas necessidades e de uma maneira cada vez mais abrangente. Mudança que está aí e que, na medida de que a tecnologia avança, essas mudanças nos impulsionam mais e mais rápido. Afinal de contas, se pensamos sobre substituição, podemos nos perguntar: substituição do quê? Muitos de nós estamos nos perguntando quem será substituído. Mas o que nós podemos ver é que, na verdade, nós estamos num longo processo de atualização, sejam das atividades humanas, ou sejam mesmo dos instrumentos que nós nos utilizamos ao longo da história e agora de uma maneira muito acelerada. Qual de nós não vai lembrar, num rápido olhar ainda do nosso processo de transformação histórica, em que começamos a utilizar o cavalo para nos transportarmos, utilizamos charrete, utilizamos o trem, carro, estamos voando e agora com carros que voam, que são autodirigidos. Faz parte desse processo de avanço e de transformação a substituição na busca de uma maior eficiência, de uma real efetividade. E é natural que também nos preocupemos, ao invés de quem será substituído, o que nós queremos deixar de fazer, para nos dedicarmos àquilo que realmente nos interessa, que nos motiva, que nos realiza e que está na
intimidade daquilo que nos identifica como seres humanos. Essa é a nossa grande questão. Imaginando que em diversos momentos deixamos, por exemplo, no mundo moderno, de lavar roupa e utilizamos a máquina para que ela liberte o nosso tempo. Essa é uma questão fundamental que a revolução tecnológica nos traz. Ela está nos liberando cada vez mais de maneira potencial para realizarmos aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser. Logicamente, temos um conflito muito grande, porque nesse processo todo de substituição, de atualização, por mais moderna que sejam as tecnologias, existe um caminho natural para o nosso desenvolvimento. Não obstante, nós já temos experimentado inúmeras transformações. Há algo que nós recebemos, e recebemos da natureza, que está implantado na estrutura do nosso cérebro, e que isso não foi substituído, não foi transformado. Um verdadeiro tesouro, que é a nossa capacidade de aprender. Talvez podemos conceituar que a capacidade de aprender é a mais incrível tecnologia de que fomos dotados na evolução do nosso cérebro. Porque quando nós estamos falando de aprendizagem humana, nós estamos falando de um conceito que se refere essencialmente a que aprendemos a aprender, aprendemos a desaprender, aprendemos mesmo a esquecer. E como é importante esquecer. Como é importante para a nossa saúde mental, inclusive. Mas não é apenas aprender nesse conceito estrito, mas é acumularmos conhecimento. Aprendemos novas coisas, adquirimos novas informações e sermos capazes de acumular para poder gerar o progresso. Mas só sermos capazes de coletar informações, uma compreensão da realidade, sermos capazes de acumular, não explica a nossa natureza humana. Há um terceiro elemento muito importante, que é a nossa capacidade de transmitir, de aprender com o outro. Efetivamente, o nosso cérebro, em uma terminologia mais moderna e atualizada, nesse século que está sendo chamado o século do cérebro, nós temos o termo cunhado de neuroplasticidade. Porque nós ouvimos muitas vezes que aprender é mudar o nosso comportamento. Isso é tábula rasa. Aprender é mudar o nosso comportamento. Mas essa mudança hoje, ela está demonstrada intimamente na própria estrutura do nosso tecido cerebral, através das mudanças que os nossos neurônios fazem. Está demonstrado que realmente aprender é uma transformação física que ocorre em nós. Neuroplasticidade é um conceito neurobiológico da aprendizagem. É essa alteração que o nosso tecido neural pode estar sujeito graças aos impactos e à interação com o meio. É preciso nos recordar que o desenvolvimento do nosso cérebro, em especial a região frontal, ela se desenvolveu como um simulador de desafios, de probabilidades, de soluções. Esse simulador permitiu que as ideias passassem a morrer no nosso lugar. E isso foi uma estratégia revolucionária da nossa evolução. Não é à toa que nesse momento nós vemos que a metodologia e o avanço da tecnologia tenta simular cada vez mais situações próximas da realidade. Porque o nosso cérebro, ele se desenvolveu nas savanas africanas, na África, há 2 milhões de anos. E há 40 mil anos o nosso cérebro não mudou nada. Mas nesse processo de interação é que ele se desenvolveu. Nesse processo de enfrentar o real é que o cérebro se caracterizou como um grande processador de informação
e de antecipação dos acontecimentos. Observamos que a partir de todo esse processo histórico de transformação da nossa capacidade de aprender, hoje temos os empresários e profissionais de tecnologia que estão atentos a essa necessidade de interação, de troca, porque o nosso cérebro supõe essa interação com o meio, e não apenas com o meio, ele supõe uma interação também com o outro. Então, eles se utilizam hoje de uma metodologia conhecida ou apelidada como hackathon, que nada mais é do que uma maratona de programação, em que se reúne uma quantidade, dezenas, muitas vezes centenas de pessoas, com diferentes especializações, com diferentes competências, experiências, para poderem discutir e elaborar a partir de um problema real. Porque, afinal de contas, nós somos inteligentes. Mas inteligência, que é inteligência? Qual o conceito que poderemos utilizar aqui, sem grandes complicações? Inteligência é aquilo que a gente usa quando a gente não sabe o que fazer. Vamos nos recordar, como falamos há pouco, que o nosso cérebro se desenvolveu num período em que nós não tínhamos manual de caça. Diariamente, quando a humanidade saía para caçar, ela podia ser caçada. Podia não voltar para casa. E aprendia-se a caçar caçando. Então, a inteligência, que do ponto de vista neuroevolutivo, é um prolongamento da nossa capacidade, da nossa adaptação ao meio, para garantir a sobrevivência, se estruturou diante daquilo que ela poderia perguntar. E agora? O que vem? O que vem adiante? Então, por isso, uma condição essencial, um conceito estrutural da inteligência é que ela está preparada para poder se estruturar, para poder elaborar soluções novas. Porque se nós aprendemos a dar a resposta certa a uma pergunta certa, sinto muito, isso não é inteligência do ponto de vista técnico. Isso pode até ser classificado como esperteza, porque nós treinamos a nossa mente. A inteligência, ela é acionada como um mecanismo diante da realidade que eu preciso inventar ou reinventar uma resposta no processo profundamente criativo. É natural que quando falamos sobre a questão da tecnologia e do empregado do futuro, do desafio do mercado diante de toda essa revolução, a gente ouça falar quais são os skills, as competências, as novas competências para que possamos sobreviver nesse desafio, nesse mercado inovador. A boa notícia é que, como nós falamos, há 40 mil anos, o nosso cérebro já não se modifica. Todas as competências, todas as habilidades que nós podemos desenvolver, elas já estão potencialmente dadas pela natureza para nós. O que nós estamos vendo e que vamos falar, quais são essas referências atuais, é que elas ganharam vitrine. Agora, aquilo que era considerado genialidade de poucos está sendo apresentada como uma identidade essencial da nossa natureza. O que seriam essas competências? Temos 5 que são consideradas fundamentais, inclusive pelo Fórum Econômico Mundial. Pensamento crítico, criatividade, comunicação, cooperação e uma extremamente rara curiosidade. Penso, logo existo. Quando René Descartes concluiu o seu pensamento, o seu processo mental de buscar fundamentar um método, de encontrar um método
que pudesse ajudar efetivamente a alcançar a verdade. Ele chegou à conclusão sobre o pensamento. Mas na base do pensamento, para Descartes, estava a dúvida como metodologia. Olha que coisa, parece tão inovador, mas já de alguns séculos, e ao mesmo tempo tão antigo e tão atual. O pensamento é o que nos identifica nessa capacidade como espécie transformadora e dominadora do nosso planeta. Pensar, olhar a realidade e perguntar por quê. Questionar o óbvio. Essa é a base de todo o processo transformador e criativo dos seres humanos. E agora, o que é que vai garantir o nosso emprego? O que que realmente vai garantir a cada um de nós aqui presente e a todas as gerações futuras uma participação efetiva na nossa comunidade através do trabalho? Onde é que nós vamos encontrar essa referência dentro da nossa própria natureza? E encontramos num engajamento social incrível de um jovem que salvou uma criança de 4 anos em Paris em condições totalmente imprevisíveis. Pensarmos numa criança de 4 anos que estava pendurada na varanda do seu apartamento, no 4º andar de um prédio. E um jovem, imigrante ilegal do Mali, desempregado, sofrendo uma série de condições árduas, áridas, para sobreviver e encontrar a sua identidade naquele país. Vendo a reação e mesmo todos atônitos, desesperados, preocupados com aquela criança, mas imobilizados pelo inesperado. Ele escala de maneira surpreendente esse prédio, esses 4 andares, numa velocidade incrível. 30 segundos, sem hesitar, em condições sem equipamento de segurança, sem nenhuma referência e sem um tempo largo, senão aquele desejo e aquela vontade incrível de salvar. Nele encontramos as referências do que é pensar, que não é apenas a lógica, é o raciocínio, é a emoção e a decisão. Ele identificou o problema, ele buscou a energia para impulsioná-lo e tomou a decisão. Por isso, ele está empregado. Obrigado.